Olá pessoal, no canal de vídeos da Alfa Telecom, hoje com vocês um Yaesu FT950, rádio muito bem conservado, bonitão, e uma fonte de alimentação Kenwood PS53. O proprietário estava operando normalmente. Quando o rádio desligou, ele achou estranho, o rádio não parou de funcionar. Aí ele desconfiou da fonte de alimentação. Vamos acioná-la aqui. Está ligada no meu multímetro e temos 25 volts. Os transistores, o transistor, né, os transistores, a parte que regula, controla a tensão de saída, certamente apresentou problema e jogou essa tensão para dentro do FT950. Por isso que é importante às vezes a utilização daquele diodo TVS que eu costumo colocar logo na entrada de alimentação do rádio. Caso ocorra uma falha como essa aqui nessa fonte de alimentação, o diodo vem entrar em curto, vai ocorrer uma carga elevada na saída da fonte e com isso abre o fusível do primário do transformador. Isso se o fusível tiver de valor adequado, for respeitado os valores, né? Tem muita gente que acaba colocando fusível de 30 amperes no primário. Aí não vai abrir o fusível. Você pode botar fogo na fonte ou colocar fogo no rádio. Vamos dar uma olhada no rádio, que por sorte está ligando. Está aqui. O rádio está funcionando. Aceita todos os comandos, tudo certinho. Vou ligar na carga fantasma. Vamos ver como é que ele está se comportando. Rádio em CW, 14 MHz, tá aí 100 watts, LC ok, 101 watímetro. O que dá para notar logo de cara é que não houve danos ao equipamento, como às vezes costuma acontecer. 21 MHz, tá aqui LC ok, temos mais ou menos 106, 107 watts. Vou dar depois fazer um alinhamento fino, já que está aqui, a gente vai dar uma repassadinha geral nele. 28 MHz tá ok, 103, 6 metros, 93. De qualquer maneira, eu quero desmontar o rádio e ver se não ocorreu nenhum dano a nenhum capacitor eletrolítico, nem nada. Instalar a proteção na entrada de alimentação, alinhar, e esse daqui a pessoa teve sorte. Fazendo uma inspeção no PA, não houve capacitor eletrolítico danificado aqui, nenhum capacitor inchado. Mas é engraçado, vou tentar chegar aqui, a câmera ela vai desfocar, eu vou precisar colocar uma lente bem aqui. Vocês estão observando esses dois diodos no centro da tela. Um deles está com marca de queimado, tá vendo? Tem um risco no meio dele e uma oleosidade na lateral, no próprio painel, meio escuro. Pois bem, foi ocasionado justamente por essa sobrecarga. É comum esses diodos eles entrarem em falência quando ocorre uma sobrecarga na entrada de alimentação do FT950. Eles não suportam esse tipo de sobrecarga e acabam queimando. Nesse caso até realmente a pessoa teve sorte, o rádio continuar ligando. Eu acho que ele comentou comigo, se eu não me engano, que no dia que aconteceu a falha na fonte de alimentação, o rádio não quis ligar, mas aí no dia seguinte o rádio voltou a ligar. Então
esse diodinho aqui ele vai e não vai. E se ele abrir o bico, realmente o rádio não liga. Então vamos fazer a substituição dos dois diodos. E instalar proteçãozinha aqui na entrada de alimentação. Diodo de proteção aqui instalados na entrada de alimentação. Um contra a inversão de polaridade, como já expliquei diversas vezes, e o outro é um diodo TVS. Caso ocorra algum surto acima de 15.3 volts, ele vai conduzir, ele vai entrar em curto, não deixando passar a sobretensão para dentro do rádio. E aqui os diodinhos novos instalados. Realmente até esse daqui do lado direito, na hora de já remover ele do circuito, ele já se desfez literalmente. O outro aqui do lado esquerdo não apresentava carbonização, mas como ambos sofrem com esse tipo de acontecimento, então já substituí para não ter dor de cabeça para o usuário, já que ele não mora próximo aqui de Guarulhos. O resto aqui da placa do PA está em ordem. Vou fazer uma última revisão. Dá início ao alinhamento. Na fonte de alimentação, eu vou passar agora para o meu sobrinho, pedir para ele desmontar essa parte, que é mais tranquila de mexer, fazer a substituição dos componentes danificados aqui na fonte, e eu vou aproveitar e instalar um circuito de proteção. Caso isso venha a acontecer novamente, eu vou instalar o que qualquer pessoa pode fazer em uma fonte com um transformador como essa, a instalação do circuito Crowbar. Então, logo em seguida vocês verão. O mais interessante desse vídeo não vai ser a reparação do 950, pois não teve realmente o que fazer praticamente no rádio, mas sim como melhorar a proteção da sua fonte. Rádio revisado, já alinhado, fiz um ajuste fino aqui do menu de serviço. 100 watts certinho em todas as bandas. Potência, ALC. Tudo perfeito. O rádio, como eu falei, muito original. Facilita demais na parte do alinhamento, né? O rádio que, inclusive, parabenizar o dono, tá fechado para transmitir fora das bandas de rádio amador. Tá completamente original. Perfeito. Então aqui finalizado o FT950. Aqui a parte da fonte, já está fora o dissipador com os transistores reguladores. Eu quero medir agora, ver o que aconteceu. Certamente um deles vai ter curto entre coletor e emissor, fazendo que toda a tensão que se encontra em cima dos capacitores de filtro vá diretamente para o rádio, né? Então, dá uma checada. Dá uma olhada. Então, coletor e emissor tem menos de 1 ohm. Invertendo, mesma coisa. Base para emissor, base para coletor. Realmente, a gente pode ver que está em curto mesmo. Coletor com emissor era o que eu desconfiava. Aqui eu estou medindo os dois, né? Eles estão em paralelo. Mas não importa, que a gente vai substituir os dois transistores, colocar um parzinho novo. Transistores novos já no lugar, pessoal. Instalamos os MJ 15003, tá aqui, já todo no lugar, placa limpa, certinho, pasta térmica nova aplicada,
Agora é remontar a fonte, vamos ver se ela vai entregar a tensão nominal. Fonte remontada, pessoal, tudo em ordem. Agora sim, 13.96 em aberto, tá? Essa aqui que a gente tem a tensão na saída dessa fonte, sem carga. Para fazer um teste rápido, tá? Eu vou utilizar uma lâmpada halógena. Eu vou ligar a lâmpada na saída da fonte. 13.77, sem ajuste nenhum. No momento somente substituir aqui os transistores. Tá ok. A fonte segurando bem. Sem alteração significativa na saída. Tá ok. A carga é leve. Apenas para um teste inicial. Maravilha. Então, está funcionando aqui a fonte. Agora, a parte mais importante, fora depois o ajuste dela, tudo certinho, a instalação do circuito de crowbar. Então, pessoal, aqui o esquema está simplificado, muito rudimentar de uma fonte de alimentação. Vamos dizer que é essa Kenwood quem está trabalhando. Onde temos aqui a entrada de alimentação, entrada C, pode ser 110 ou 220. Temos o fusível de segurança logo na entrada no primário transformador. No secundário temos a ponte retificadora, o capacitor de filtro. Aqui é o transistor regulador. E nesse retângulozinho é o circuito regulador, tá? Esse circuito é o que vai manter estável a tensão de saída em 13.8 volts, tá? O que aconteceu e o que acontece na maioria das fontes? Ocorre um curto desse transistor. Eu coloquei apenas um, mas no caso dessa Kenwood, ela tem dois transistores desse em paralelo, tá? Dois transistores, pode ter 2, 3, 4, aí não importa, tá? Todos em paralelo. No caso, fiz um esquema o mais simplificado possível para que vocês possam entender. Como eu estava falando, depois de retificado e filtrado, em cima do capacitor aqui de filtro eu vou ter aproximadamente 25 volts. 24, 25 volts é o que nós encontramos aqui no capacitor. O circuito regulador faz com que esse transistor reduza essa tensão e mantenha estável sob diversas condições em 13.8. Quando ele ou os demais transistores em paralelo com ele falham, é justamente essa junção. É como se eu colocasse um curto físico entre coletor e emissor. Sempre que entra em curto o coletor com o emissor do transistor. O que acontece? Esse circuito regulador parou de ter eficiência, é como se não existisse, e os 24 volts presentes aqui no circuito retificador e de filtragem vão diretamente para cá. Os 13.8 instantaneamente passam a ser a tensão que encontra nessa etapa da fonte de alimentação, danificando o rádio, tá? Não precisa os dois transistores, 2, 3, 4, 5, não importa. Não precisa de que todos entrem em curto. Basta um deles entrar em curto, a junção coletor-emissor, para que o estrago esteja feito. Como não existe proteção nenhuma aqui na fonte, para que esse excesso de tensão prossiga, continue, aconteça, quem vai sofrer o dano é o rádio. Por isso que eu coloco em FT857, 897, no FT950, que nem nesse caso, já foi adicionado um diodo Zener, um diodo TVS, que ele tem uma velocidade maior. A gente coloca aqui um Zener, tá mal desenhado esse Zenerzinho aqui,
por exemplo, de 15 volts. Se a tensão aqui passar de 15 volts, esse zener ele entra em condução, fazendo com que essa tensão de 24 volts vá à massa. Ele vira um curto. Só que dependendo do caso, não é o suficiente, tá? Ele não tem força suficiente para isso. Ele pode pegar fogo, ainda mais se a corrente desse fusível não for respeitada. Tem gente que coloca aqui como F1 30 amperes. Sabe quando que esse fusível vai queimar? Nunca. Ele vai torrar o zener, vai pegar fogo na fiação e vai deixar continuar passando os 24 para frente. Se a pessoa respeitar, no caso aí, em torno de 5 amperes, que é a corrente ideal aqui do fusível. Daí ele vai abrir. Vai haver um surto enorme de corrente ocasionado pelo curto nesse zener e o fusível de 5 amperes vai abrir, acaba a alimentação da fonte, a pessoa pode tomar as devidas providências, efetuar o reparo na fonte e voltar a operar normalmente com ela. Só que a gente tem um circuito muito mais eficiente do que colocar apenas um zenerzinho na saída da fonte. Eu vou mostrar, vou desenhar agora para vocês. Tá, e agora o outro esquema, já com o nosso circuito de proteção comumente chamado de crowbar. Tem diversos circuitos de crowbar na internet, basta vocês colocarem no Google que vai sair alguns mais elaborados, com controle de tensão de disparo mais bem feito. Esse daqui é o mais simples possível. Existem alguns circuitos que as pessoas utilizam um relé, tá? Um circuito que fica também monitorando a tensão de saída da fonte e coloca um relé na saída de tensão. Caso ultrapasse, por exemplo, 15,5 volts, o relé abre. Só que é o seguinte, o relé ele é mecânico e ele ainda vai por alguns milissegundos deixar os 24 volts entrar no seu equipamento até ele ser comutado. Já no caso aqui temos um SCR ou um tiristor, no caso este componente aqui, tá? Que nós iremos utilizar para proteção na fonte de alimentação, justamente este componente aqui, tá? É isso que nós iremos utilizar. A seleção do RX, pode ver que temos agora o resistor de valor ainda indeterminado, vai colher uma porção aqui, monitorar a tensão de saída da fonte, ligado em série com um diodo zener também ainda não está determinado o valor. Para que eu vou calcular o valor desses dois componentes, para que se ultrapassar 15,5 volts é a tensão máxima, tá? Será a tensão de disparo no gate do tiristor. Ocorreu um curto aqui na fonte, ou, quer dizer, perdão, um curto aqui no transistor regulador, ou o circuito regulador deu uma pane, passou de 15,5 volts, o gate do tiristor vai ser comutado. Eu já vou ter a tensão de gate aqui para acionamento do gate, e com isso o diodo vai conduzir, eu permito que ele entre em condução. Esse diodo entrando em condução vai colocar em curto os 25 volts, porque ele está em paralelo aqui com o capacitor de filtro, tá? Ele está exatamente em paralelo com o capacitor de filtro da fonte, onde temos aqui os 25 volts, ou mais até, dependendo da fonte de alimentação. Aqui gira entre 18 e até 30 volts em algumas fontes, tá? Então o que acontece? Passando da tensão
que a gente pré-determinar aqui, RX e Zener X, vamos dizer por enquanto assim, depois eu passo para vocês os valores, para que seja a tensão de disparo do gate, o tiristor entra em condução e ele vira um curtão, ele vira um curto, não deixando passar, sendo 15.5 a tensão limite, ela morre nesse valor. Novamente será um curto, isso daqui, um curto-circuito, uma vez que o tiristor disparou. E temos nosso fusível no primário transformador, que por conta do surto enorme de corrente que terá, ele vai abrir, interrompendo a alimentação no primário, podendo o dono novamente executar, proceder à manutenção necessária, substituição do transistor defeituoso, que pode ter novamente entrado em curto coletor emissor, ou uma pane no circuito regulador. Arrumada a fonte de alimentação, está tudo em ordem. Manutenção aqui da PS53 já finalizada, transistores novos instalados, fonte ok, crawlbar, que é a proteção, também já instalada, serviço realizado pelo meu sobrinho, ficou muito legal. Um lado do tiristor foi fixado diretamente no chassi, o outro está vindo diretamente para o capacitor de filtro da fonte, e o gate fica monitorando a tensão de saída dela. Passando de 15,5 volts, o tiristor entra em condução, coloca aqui o capacitor de filtro em curto e a fonte morre. Estou monitorando aqui, em aberto ela tem 13.98, qual que é a característica dessa fonte. Como carga ainda estou utilizando uma lâmpada, não chegou a minha carga eletrônica, e aí sim a gente vai conseguir fazer alguns testes bem legais. E eu quero mostrar para vocês justamente o tempo de subida aqui no momento que eu coloco a carga. Vamos dar uma olhada. Run, single. Tá aqui o momento em que a gente liga a alimentação. Aqui será 0 volt. E nesse momento 13.8. Tem um pequeno ruído logo no início. Deixa eu desconectar. Eu não preciso ficar com a lâmpada aqui acesa. Com carga nós temos 13.8. Pronto, desliguei. Não precisa ficar gerando calor, que já tá bem quente. Deixa eu ver se eu tiro esse brilho que está aqui na tela do osciloscópio. Esse ruído que nós observamos aqui, ele principalmente é no momento em que eu ligo a lâmpada, tá? Então eu encosto a ponta de prova, a garra jacaré, para fazer a ligação na fonte. Então ocorre esse ruído que vocês observam aqui usando o osciloscópio digital. Momento em que a gente parte de 0 volt até 13.8. Consigo dar um zoom, mas isso não é problema da fonte não, tá? A gente vê aqui, isso aqui é ruído no momento em que eu coloco a garra aqui. É justamente esse momento que ocorre esse ruidinho. O ideal seria usar um relé de alta potência, tudo mais, mas eu estou sem tempo de me aprofundar nisso. Quando eu tiver a carga eletrônica que está vindo aqui pra gente, aí sim eu vou conseguir fazer alguns vídeos bem interessantes analisando fontes de alimentação. Aí eu vou montar algo legal. Aqui agora é o momento em que eu desliguei a carga, tirei a lâmpada, a alimentação da lâmpada. A gente vê o momento em que ocorre a queda na tensão de 13.8 para 0 volt. Bem legal, né? Novamente esse ruído que a gente observa é o momento que eu removi a garra jacaré da ponta. Tá? No momento que eu falei, a gente não vai levar em consideração isso. Só estou mostrando para vocês como é que acontece. É o momento da gente desconectar a alimentação e o momento que a gente está conectando a alimentação, a carga na verdade, perdão, desconectando a carga, conectando e desconectando a carga da fonte. Pessoal, tudo pronto para a gente fazer o teste então, agora do crawlbar.
o que vai ser feito? Eu vou simular como se o transistor regulador entrasse em curto coletor com emissor, como veio a acontecer com os transistores originais que vocês viram. E por sorte que não danificou o FT950 do nosso amigo. Então, que eu estou com um lado, essa é a minha ponta de prova, uma garra diretamente no positivo do capacitor de filtro da fonte, onde a gente tem aproximadamente 25 volts, e eu vou conectar ele aqui na saída já regulada de 13.8 volts. Estou monitorando aqui a tensão com o meu multímetro, estou aqui com o osciloscópio também. Tá tudo ok, tudo pronto. Se o crowbar entrar em ação, a gente vai observar, a gente vai ver o fusível queimar por conta do curto que vai haver em cima desse capacitor de filtro. Os dois estão em paralelo, né? Então acontecerá um curto aqui em cima deles e a lâmpada vai apagar. A lâmpada, entendam como se fosse o rádio dessa pessoa. Se esse circuito crowbar ele não funcionar, eu vou jogar 25 volts em cima dessa lâmpada. Ela vai brilhar muito mais, ou se bobear ela vai até queimar imediatamente. Então, chegou o momento. Eu não vou ficar nem olhando a lâmpada. Prestem atenção aqui no fusível. Vamos ver se ele vai brilhar. Vamos tentar um pouco dos dois aqui. Eu acho que está tudo em ordem. E 1, 2, 3 e... Vocês escutaram um barulho, um brilho verde vindo desse lado. Deixa eu desconectar aqui a fonte. Então vocês viram que no momento em que eu encostei minha ponta de prova aqui na saída de tensão que está alimentando a lâmpada, o fusível já abriu e não houve um aumento do brilho. Infelizmente o osciloscópio filha da mãe não capturou. Sacana. E com isso, com o acionamento do crowbar, o fusível abriu. Vocês viram o brilho do fusível. Ou seja, o circuito ele cumpriu com o que promete, tá? Ele colocou aqui a tensão dos capacitores de filtro em curto, fazendo com que a corrente em cima do transformador subisse drasticamente, ultrapassasse o valor do fusível e ele abrisse. Com isso, protegemos a lâmpada ou o rádio da pessoa. Aqui o fusível da fonte aberto. Eu estou com outro, mesmo valor. Eu vou substituí-lo. Legal que eu posso usar tanto um fusível maior, de vidro daquele maior, ou pequenininho. Tem opção aqui. Tá tudo em ordem. Desconectar a carga. Eu não sei se houve algum dano à fonte. Provavelmente não. Nem há porquê disso acontecer. Liguei a fonte de alimentação. Ela está aqui estabilizando em 13.8. Eu vou ligar a carga novamente. Está aqui 13.74, 13.75. A fonte em ordem. Caso realmente tivesse permanecido o curto entre coletor e emissor, no caso, vamos supor, desligar aqui a fonte, fosse realmente falha no transistor, o dono iria substituir esse fusível. No momento que ele ligasse de novo a fonte, o fusível ia queimar, ia estourar de imediato. Aí ele já ia saber que realmente tem um problema no circuito regulador. Como foi apenas um teste, eu que fiz um curto entre este ponto aqui, o positivo do capacitor de filtro, com a saída de 13.8, foi um curto momentâneo, ele queimou apenas naquele momento o fusível. Substituindo o fusível,
voltou a funcionar perfeitamente bem a fonte. Então, com isso, eu acho que eu tentei explicar da maneira mais simples possível para que o pessoal entenda. É o circuito mais barato, e mais barato não, é um componente aí que custa na faixa de 80 a 100 reais, dependendo da loja, tá? Mas mesmo assim, pagar 100 reais em um tiristor que vai salvar a vida de um rádio de no mínimo 4, 5, às vezes um rádio até de 10 mil reais que pode estar ligado a uma fonte dessas, eu acho que é um custo pequeno, muito pequeno. Rádio fechado, finalizado, a fonte também agora já fechada, toda finalizada, ajustada. Rádio RX, a fonte com 13.81 volts, bem estável. Rádio RX. Deixa eu aqui. Coloquei ela em transmissão na minha carga fantasma. 14 MHz, LC, potência. 101.7 watts. Temos aqui agora 13.46, perdão, 13.41 volts. Eu quero dar uma olhada. Quanto eu vou ter de ripple nessa fonte em carga. Legal que esse meu multímetro Fluke, ele me permite medir o componente AC aqui, que é de 0.0046. Maravilha, 0.0050 volts AC, e aqui em carga 13.41. Eu estou de propósito mantendo o rádio em transmissão, está aqui, 101 watts, ripple extremamente baixo, ripple muito baixinho, e a fonte em carga está aqui super estável. Show de bola. Tá aí o conjunto confiável. A gente pode dar então por finalizado o serviço, a revisão do rádio e a manutenção aqui nessa PS53. Lembrando, pessoal, mais uma vez, tá? Ainda não foi o vídeo definitivo. Eu quero fazer um vídeo exclusivamente sobre fontes de alimentação. Aí eu vou pegar algumas fontes com transformador, fontes chaveadas, eu quero ver nível de ruído, qual que vai ser o tempo de subida com ela em carga, o tempo que ela leva para regular, mas aí utilizando o relé para acionar a carga, fazendo tudo da maneira correta, aí sim vai ser um ensaio de laboratório sobre fontes de alimentação. E tendo aquela minha carga eletrônica para fontes, eu vou conseguir realmente colocá-las sobre estresse, fazendo elas operarem em carga máxima e ver quanto tempo que elas vão aturar, elas vão durar em carga máxima e quanto realmente elas podem fornecer, elas fornecem na realidade, e quanto que o fabricante às vezes comenta que elas possam realmente entregar. Tá aqui o rádio novamente de transmissão, 100 watts, a fonte 13.41 e o componente AC de 0.0048. Maravilha, tá aí. Pessoal, espero que tenham gostado. É um vídeo diferente, primeira vez que a gente comenta, fala sobre fontes de alimentação. Se gostaram, não esqueça de dar aquele joinha pra gente. Se tiver comentários, não deixe de fazer, seja crítica, seja sugestão, seja ideias ou elogios, fiquem à vontade para deixar nos comentários, tá ok? Um forte abraço para todo mundo e até mais.